Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da família Los Souzas. E hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, na verdade também como uma dica para vocês aí, de 3 documentários que estão na Netflix que falam sobre veganismo, sobre consumo de carne, sobre os impactos ambientais de tudo isso, dessa indústria. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre eles. É muito importante, se você tiver um tempinho para você assistir, para que você entenda um pouco mais do impacto dessa marca ambiental, de todos essa pegada ecológica que a gente está deixando no planeta por causa do nosso consumo, do nosso altíssimo consumo de carnes e peixes e tudo mais. Então, para começar, vamos falar do mais recente lançamento, que foi o Seaspiracy. Seria Mar Vermelho. Foi traduzido como Mar Vermelho, né? Traduzido como Mar Vermelho na Netflix. Ele é um documentário que fala sobre o consumo de peixes, como a pesca predatória muito prejudicial. É muito prejudicial ao mundo. E quando você para pra ver esses documentários, se tem uma coisa que eles sempre mostram, é que todos esses problemas que a gente vê no mundo, a floresta amazônica sendo desmatada, os mares superaquecendo, subindo o nível do mar, a camada de ozônio sendo destruída, esses problemas, aquecimento global, esses problemas eles são causados principalmente pelo consumo da gente. A gente acha que o plástico é o grande inimigo da sociedade, é o grande inimigo do mundo. Aves são mortas e encontram a barriga delas cheia de plástico. Sim, isso acontece. Só que o plástico não é o nosso maior problema. O maior problema do nosso mundo hoje é o consumo exacerbado dos animais. Então, o Seaspiracy, o Mar Vermelho, ele mostra como o nosso consumo tão grande de peixes impacta não só nos peixes, como no oceano, no recife de coral, nos tubarões, nas tartarugas, fundo do oceano, no fundo do oceano, por causa da na pesca biodiversidade do planeta. Porque existe um tipo de pesca que ela falou, a pesca arrastão, desculpe aí o barulho, gente, da rua. Mas a pesca arrastão, que é uma rede tão grande que ela conseguiria carregar uma catedral, gente, um edifício. Ela é tão grande que ela pega todos os bichos que estão passando e ela vai arrastando assim no fundo do mar, limpando tudo. Tem como você ver no Google Earth, tem como você ver o impacto desse tipo de pesca. E é exatamente o que ele mostra. O que ele mostra é que o nosso impacto de plástico não é o mínimo, não é nada comparado ao impacto do nosso consumo do peixe. Exatamente. E é muito importante para você perceber que, sim, é importante você pegar o plástico e você parar de usar uma escova de dente. É importante você parar de usar sacola plástica. Claro, é importante você não deixar o lixo na praia quando você for à praia, porque uma parte do documentário ele mostra que ele está catando lixo nas praias e todos os dias tem muito lixo nas praias. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente pode mudar. Você não precisa ser vegano para isso, vegetariano, nada disso. Exatamente. Isso é uma consciência que a gente tem que adquirir. Exatamente. Você não precisa ser vegano para você não usar mais canudo de plástico, não é? Não teve todo aquele burburinho sobre não usar canudo de plástico. Então, exatamente. O maior problema não é o canudo de plástico, gente. Ele é só uma parte do problema. A rede de pesca, que também é feita de plástico, é muito pior. Os animais morrem por esse tipo de coisa. E Exato. Você nem tá comendo eles estão morrendo por causa de um subproduto da pesca. O mais incrível, gente, é uma coisa que ele falou nesse documentário que me marcou muito, é que a gente tem uma visão romantizada de um pescador, que ele tá lá num barquinho pequeno, sozinho, pescando, levando seu alimento para casa, alguns peixes de repente para vender, mas a realidade mostrada nesse documentário é completamente diferente do pescador romantizado na nossa imaginação. A gente está falando de barcos gigantescos, numa estrutura totalmente modernizada e industrializada, aonde existe, como ela falou, dessa pesca arrastão, e aí tem todos os peixes que vêm, todos esses agregados que ele está querendo pescar, o atum, por exemplo, e ele vai trazer também o golfinho, tubarão.
tubarão. Gente, e o pior de tudo, que isso, além de ser conectado com um impacto enorme, maciço no nosso planeta, que vai matar o nosso planeta a qualquer momento, ele está ligado a tráfico humano, tráfico de bens, de drogas Até escravo, e gente. escravidão. Por favor, assistam. Assista o documentário porque ele é muito importante, é 1h30 de documentário. Meu pai ficou com sono no meio do documentário, porque ele não tinha conseguiu dormido, ver. não tinha dormido bem, Ele mas não a gente conseguiu ver. aguentou de boa. Então, assim, Como se você fosse ver um filme, né? exatamente, Se uma hora você e meia, consegue ver o gente. filme, você consegue ver o É documentário. 1h30, é muito bom, eu recomendo porque ele explica bem, ele explica direitinho cada passo, cada assunto e, assim, eu aviso, cenas chocantes. Ah, sim. Eu Eu chorei acho, muito. gente, que o que mais Cuidado. assusta, Machuca. o que mais assusta são aquelas pessoas, né, que quando ele vai perguntar, assim, para as pessoas sobre algum site, as pessoas eles não querem falar. Fica querendo mudar de assunto, não querendo falar sobre o assunto. Falar que alguém superior que resolve isso para falar que esse alguém superior. O que mais assusta é que as pessoas não conseguem levar essa culpa sobre o que elas fazem. Não. E mesmo que você não queira ser vegano, desculpa, Não. mesmo que você não queira ser vegano, dá uma chance e vê o documentário. Você não precisa parar de comer carne agora. Pelo pra menos você vai ver esse saber da documentário. realidade. Isso é importante Porque que a vai gente saiba. mostrar e vai te impactar, eu tenho certeza. Certeza. E passando do que a Lulu falou, a gente vai falar do Cowspiracy, em que os nomes são linkados propositalmente. É do mesmo diretor, gente. Exatamente. O Cowspiracy, ele já vai falar da questão do gado, do agro, Da carne vermelha. do agronegócio. E aí tem essa questão também presente no Cowspiracy. Todo mundo que esse documentário foi tentar falar para poder entender por que a gente fala tanto de diminuir o tempo do banho para reduzir o nosso consumo de água, mas a gente não fala sobre a água que é gasta no agronegócio, né? Então, assim, tem alguns dados interessantes para falar para vocês. Nossa, esse documentário, ele é cheio de dados chocantes, gente. Ó, eu vou falar pra vocês só alguns, enquanto vocês estão vendo aí algumas imagens do documentário que tá no Netflix, como a gente já falou. Todos os 3 são no Netflix, tá? Gente, importante, a pecuária é responsável por mais de 51% das emissões de gases do efeito estufa, tá? Um hambúrguer nosso que você vai consumir, ele exige 660 litros de água E sabe por quê? para ser produzido. Porque primeiro a gente produz o grão, depois a gente dá esse grão pro animal comer. E Exato. assim a gente mata o animal e a gente vai usar a carne desse animal com o grão, porque às vezes a gente usa grão no hambúrguer Pra fazer gente o quê? comer. Pra gente comer. Só para fazer 1 quilo de carne é exigido 2.500 litros de água. Então, assim, pensa, a marca que isso deixa na natureza nem se compara ao nosso banho, né? Óbvio, aqui em casa a gente tem essa consciência de tentar tomar banhos curtos, porque a gente sabe, desde pequena eu falo isso pra elas, assim, olha a água do mundo, vamos Exato. lá, sempre falei disso. Isso é muito importante que a gente faça, que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas esse é o elefante no meio da sala que ninguém quer falar sobre. A marca do agronegócio nessa questão da água. E vocês vão ficar impactados com algumas informações em relação também à floresta amazônica. O Porque quanto também já tem a foi ver. desmatado só por causa do agronegócio. E aí também tem a questão da política. Tem tantas questões envolvidas nisso. Exato. Tem a questão das mortes, de pessoas que tentaram falar sobre esse assunto e que foram mortas, foram na verdade silenciadas, né, gente? Então, só isso aí já é muito importante. E não só, não desmerecendo nunca, mas a questão dos animais, né? Isso é importante que a Exato. gente tenha consciência. No Seaspiracy, o rapaz do documentário, ele fala uma coisa muito interessante, é que a gente está falando de uma vida, né? E quem fala isso é um pescador, um pescador de baleias, se eu não me engano, né? E ele fala que ele prefere matar uma baleia que vai alimentar algumas famílias do que matar 200 galinhas, porque cada uma delas é uma vida. Então acho que isso é bem importante, que a gente sempre se lembre que a gente está falando de uma vida. Exato, mas aí ele também não Ele- olha que Que ele mata ele não precisa matar O a baleia pra legal comer.
o legal é não matar nada, né? Nenhum Exato. animal. Exato. A mensagem que fica do Seaspiracy, do Cowspiracy, é que a melhor coisa a fazer nesse momento é parar de consumir carne e peixe, né? E ovos e tudo mais. E vai devagar, gente. Comece provando um sanduíche vegano. Tente diminuir o consumo da carne, do Burger peixe. King. Comece Exato. provando Gente, um é uma hambúrguer. delícia. Vocês não têm noção. Prova, pede prova. Eu tenho certeza que vocês vão sentir assim, como se você estivesse comendo Exato. um Uber normal. Se você dá isso pra uma pessoa que... E se não fala nada, né? E não fala, a pessoa vai achar que é um hambúrguer Exatamente. normal, né? E tem gente que vai falar pra você, tem certos veganos que vão falar que você não devia apoiar o Burger King. Mas, olha, você tá na transição, você não tá nem na transição, você tá no começo. Você tá do seu pensando na pensamento. ideia. Então não liga pra Então, isso. Vai no teu primeiro, tempo. vá nos que você tem acesso, que você sabe que vai ser fácil de você conseguir. Porque, gente, primeiro passo é difícil, mas é difícil. sempre bom você começar. É difícil. O importante é começar. É difícil demais. Esses dois documentários falam do impacto ambiental, dos animais e tudo mais. O terceiro documentário que a gente vai falar, ele fala do impacto disso na gente. Na nossa saúde, no nosso corpo. E isso é muito interessante, porque todo mundo que a gente conta que tá nessa transição pro veganismo, que não estamos consumindo carne, já vem sempre com aquela coisa, e as proteínas, E a B12. e a B12. Eu quero saber, você tá se sentindo fraca? Você tá sendo uma péssima mãe porque você não tá dando alimento suficiente pro seu filho. E aí você assiste esse documentário aí que vai aparecer na tela pra vocês, The Game Changers, que aqui na tradução o ficou jogo a virou dieta do Os gladiadores. Isso. a Alguma dieta coisa dos assim. gladiadores. É uma tradução, né, gente? Anyway, gente, esse documentário é sensacional. Ele é muito bom. Ele vai derrubando várias dessas falas aí de a proteína e coisa, e ele vai provando, que eu acho que isso que é muito bacana. Não é uma fala desconectada da realidade ou uma fala do achismo. Olha, Luciana, eu acho que esse óculos não combina com o seu rosto. É provar pra ela que pelo tamanho do rostinho dela, de repente aquele óculos estava grande demais ou menor. O Game Changers, ele prova exatamente Sim. qual é o efeito do não consumo de carne ou produtos gordurosos e peixe, leite na tua dieta. E o resultado, para aquele time de futebol, por exemplo, Lê, conta pra eles. Gente, é muito louco como o time de futebol, por exemplo, antes eles tinham um cansaço depois do jogo tão grande que eles ficavam no vestiário, sei lá, esperando um tempo para eles se recuperarem. E depois eles se tornaram veganos, começaram essa transição e eles começaram a se Por tornar causa da veganos. esposa de um deles. A Que era esposa de um chefe. deles, que era chefe. E acho que nos finais de semana, né, eles vão lá na casa dela. É muito Começou legal. assim, Essa cena é muito E legal. eles vão lá, ela faz receitas tudo vegano Não, pra eles. quando muito passar essa parte lindas. das receitas, olhem e me digam Olha se isso, tem a gente. cara de Gente, que é alguma olha coisa. esses Ai, hambúrgueres. Chega de dar água na boca. não, chega. A gente ficou com vontade. Deu vontade de dar pause, entrar na tela e falar, Pegar ok, um I wanna hambúrguer. eat Deu this vontade too. de ir lá falar com a esposa dele. Gente, Vamos tinha lá. frango frito. Vegano. Frango frito vegano, Vegano. gente. Gente, todo mundo lá super feliz. Ninguém. E eles são jogadores de Cara, é futebol. super Os musculoso. caras grandes. Mas o mais interessante é Fortes. esse. É porque esse documentário ele vai mostrar pra vocês atletas que são veganos ou vegetarianos e que eles têm uma performance altíssima, atletas de alta performance e de todos os tamanhos de corpos, Exato, né? porque as pessoas pensam que vegano é só magrinho, Todo vegano né? é magricelo e tudo mais. E aí vocês vão ver. Tem um cara que ele até conseguiu o vai recorde. aparecer aí na tela pra você Ele esse conseguiu cara. o recorde de levantamento de peso, se eu não me engano. Olha Que o ele tamanho é desse cara. Enorme. Esse cara é vegano e esse cara, ele tá super bem, ele tá batendo recorde atrás de recorde, principalmente por causa da dieta dele. Exato. Todos os exames dele mostram que ele tá tendo um melhor rendimento. E, pra terminar, falando sobre o Game Changers, eu posso falar pra vocês sobre a minha experiência. É a nossa experiência. Né? Eu digo a minha experiência por causa do bariátrica, que eu ia falar. Mas eu tenho a minha de a nossa do experiência emagrecimento. do nosso dia a dia. Depois da bariátrica, eu não consumi tanta carne quanto deveria. Na verdade, ela não consumiu carne, ela consumiu um pedaço de frango no Isso. primeiro dia e depois foi só ovo. Ovo. Porque a nutricionista pediu para que eu consumisse carne, porque é um procedimento deles e tal. Mas a gente tá estudando isso e eu A gente não tava contou pra ela que ela acompanhando. não comeu Agora tá carne. contado, porque ela não assiste esse vídeo nunca.
que como a gente assistiu Game Changers e eu vi que a questão também da recuperação das pessoas é muito melhor quando não há ingestão de carne, o processo infeccioso do nosso corpo muda, então eu decidi apostar nisso. Então o máximo que aconteceu é comer ovos cozidos ou fritos. Foi o máximo que eu ingeri, mas eu não comi, por exemplo, tava me pedindo que eu comesse bife no almoço, frango, Não na comeu. janta. Não Gente, dei. ela não comeu Gente, nada. eu não dei, não deixei. Ela E eu não tô deu porque bem, Letícia eu não tô deu. ótima. E a Letícia já... Ela não ia cozinhar isso. É, Gente, eu falei assim, eu não vou fazer. depois do Game Changer, tem muita coisa, eles falam muita coisa que nunca foi falado na escola. Eu não sabia. Eu acho necessário que essa falta de informação tinha que Perfeito. ter na escola. Perfeito. Eles não falam sobre isso, sobre o veganismo, sobre como as pessoas ficam mais fortes. Nunca foi falado isso na escola. Isso é uma mudança. Eu fui falar para uma professora minha sobre isso. A professora totalmente mudando de assunto. Eu falei pra ela que a pecuária é a que gasta mais água. E a professora querendo mudar de assunto, falando E vocês que vão não. ver isso no Cowspiracy demais, não é, Lulu? Gente, gente. eu acho que isso é uma coisa que É triste. a sociedade precisa entender. As pessoas ainda abrir não os olhos. entendem. As pessoas têm que ter a mente mais aberta. As pessoas não conseguem entender que isso é necessário. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo devia saber. A professora sempre ficar falando, não, mas tem isso, não, mas tem isso, não, mas isso aí não é. E eu falando assim, sim, professora, concordo com você, todos também gastam água, mas o primeiro lugar é a pecuária. pecuária. Eu até peguei um texto e botei lá e a professora ainda assim querendo mudar de assunto. Isso é uma coisa que eu acho totalmente errado. Mas a gente foi ensinado assim, não é? Sim. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo foi gente. ensinado É assim. cultural. A gente foi ensinado que o danoninho vale mais do que um bifinho, mas é que a gente tem que comer o bifinho. A gente foi ensinado que nós estamos no topo da cadeia alimentar e que esse topo da cadeia alimentar tem que consumir tudo que tá abaixo. E a você gente sempre foi- vê que o topo da cadeia é o quê? A gente Carne. sempre foi ensinado, que tudo que tem na mata, floresta, é pra gente, que é pra gente consumir isso. É. Mas tá errado. É. A gente não tem que. Acho que a questão também é essa, é que a gente foi ensinado que para você ser saudável você tem que consumir carne. Ah, mas você pode consumir só carnes brancas, né? O frango, o peixe, tá? Que aí vai ficar mais saudável. Mas você não pode deixar de consumir isso. Até a questão do peixe, do ômega 3, no Seaspiracy você Gente, vai... vocês não têm noção. Eu Essa é levei um chocante. choque. Essa é chocante. Porque eu sempre ouvi realmente isso. Não, pra você ter ômega 3 você tem que consumir o peixe, salmão é perfeito para isso. E aí você vai vendo que as coisas vão se desconstruindo. Eu acho que a gente sempre foi informado de uma maneira errada. E eu não tô falando que isso foi de maneira leviana. As pessoas realmente acreditavam nisso. Hoje em dia, existe todo um mercado que está estruturado para isso. E é claro que esse mercado não quer encarar o problema. Exato. Né? Ele vai tentar fugir desse problema ao máximo. Sempre desviar do assunto. Mas a gente fica muito feliz de ver tanta gente tentando ser vegana, tentando Sim, diminuir com o certeza. consumo, E tentando ter essa consciência. Você já tem a consciência que se você comer carne ou comer alguma coisa de animal é errado, você já tá de parabéns. Exatamente. Assim. Você tentar diminuir o seu consumo de carne, tá de parabéns também. Você por um dia no mês, você não comer carne, nenhum produto de origem animal, mesmo que seja só Faz só as não segundas comer um sem bife. carne, não quer fazer, faz uma Tá segunda ótimo. sem carne por mês, comece assim. A gente está habituado a gente não quer falar muito sobre a questão do sofrimento animal, mas eu só vou falar uma coisa. A gente está habituado com a questão do prato pronto, daquela morte limpa, né? Porque você vai até o mercado, o bife já está cortado, está ali numa bandeja e é muito prático pra gente só comprar aquilo. Mas antes daquele bife chegar ali, existe uma vida que passou por algumas coisas que não foram legais. Então ele tá ali só pra você comer. Uma vida assim como o seu cachorro, o seu gato que tá do seu lado, no seu colo. Gente, um porquinho consegue ter a inteligência de uma criança de 3 anos. Então, Um peixe. pensa nisso. Sente dor, Gente, se você pegar, Pensa sente medo, ver uma igual vaca, a gente. É muito louco isso, se porque você a gente vê não uma sabia vaca, disso. é igual um cachorro que você tem na sua casa. Se você vê, Se você assistir, você vai sentir pena. procure vídeos no YouTube de vacas se divertindo, vacas brincando com Exato. humanos, que você vai se Isso surpreender. pode abrir a sua mente. Se você tem um pensamento que, mas já tá ali, você tem que pensar. Exato. Você fala assim, mas, nossa, né, tinha uma vida ali.
aquilo ali era um animal, né? Se você vê, gente, é a coisa mais fofa. É muito exato. fofinho. Você teria coragem de criar um animal pra depois só pra você matar e consumir? É claro que tem gente que faz isso, vive assim. Eu sei disso. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que me traumatizou e até hoje eu lembro. Eu acompanhei um pato que a minha tia preparou para consumo no Natal nosso. E eu lembro de chorar muito tempo, porque o pato estava lá por 2 dias e no terceiro dia ele foi morto para virar o pato no tucupi. E aquilo me chocou de uma maneira por causa disso, porque a gente tem essa imagem da morte limpa, da galinha que vem toda limpa para você botar na panela, refogar e fazer. Tá, a gente não tá criticando, tá, gente? Se você ainda consome... Exato, exatamente. A gente não tá criticando, a gente só tá querendo expor. A gente quer dar uma luz e espalhar a mensagem. Pra que, assim, gente, eu sei que vocês podem até pensar, nossa, mas só vocês 3 não comem carne, só a sua família não come carne. Que impacto isso tem no mundo? Gente, Faça a sua parte. tem um impacto enorme. Se pouquinha gente já pensar assim e conseguir abrir mente de outras pessoas também, isso já vai ser uma porta aberta. Exatamente. Exatamente. E se eu não me engano, no Brasil, gente, já temos 30 mil veganos. Gente, Você pode ser mais um nesse número. Exato. A ideia é que você só tenha a consciência ambiental e também, claro, né, essa consciência que chega a ser até um pouco emocional, do impacto disso na saúde desses Empatia com a animais, vida. a empatia com a vida, na nossa saúde. O Game Changers está aí para provar isso. A gente tá aqui pra provar isso. Gente, a gente perdeu peso, a gente se recuperou. Eu tinha um machucado nas minhas costas que o médico ele chegou e falou assim: Vai ter que operar. é um cisto, você vai ter que operar e você vai ter que ficar 45 dias de cama. Fato. E eu ia começar a faculdade, gente. E ainda estava presencial, foi antes E da pandemia eu isso, pensei tá? assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a faculdade? Como é que eu vou estudar e vou ficar 45 dias de cama? Gente, não é possível. E a gente começou a fazer essa transição e a gente tá aí. E eu não tenho mais esse machucado. Todo mundo perdeu peso. Ele curou, gente. Ele curou. Não, curou completamente. Curou. completamente. Ela Todo não mundo tem. aqui Eu perdeu não tô peso. mentindo, eu tô falando sério. Eu já tinha perdido peso antes de fazer a cirurgia também, por causa dessa alteração. A gente tem uma disposição muito diferente do que era antes. O cabelo muda, O nosso a pele cabelo muda. mudou, a nossa pele mudou. Então, assim, tudo melhora, Tudo gente. melhora. Tudo melhora. E, gente, procurem saber. Hoje em dia você consegue fazer produtos aí que vai ser a sua almôndega. A gente já fez aí um vídeo. Você vai fazer o seu hambúrguer, você tem leites de vegetais diversos que você pode Exato. comprar prontos ou você pode fazer em casa. Então, assim, opção não falta. Vegano come bem, sim. E não é gente, caro. Não agora é em caro. 2021, então, que em 2020 as indústrias viram que esses números de veganos, de vegetarianos estão aumentando, chegou muito a mais coisa no mercado. Sim. Exatamente. Tem muita coisa. Inclusive, a gente vai gravar um vídeo em breve provando vários produtos da Seara, da linha vegetal, pra vocês, pra poder dar o feedback do que a Mas gente a gente achou. precisa dizer sobre a Seara. Gente, a gente vai provar A gente fala pra no fazer um vídeo. vídeo pra mostrar. Só que a gente não apoia a Seara. Infelizmente. Sim. A gente não apoia a Seara, sabe por quê? Porque eles continuam matando animais. Eles continuam fazendo esse tipo de coisa. É óbvio que a gente vai provar, por quê? Porque a gente também não comeu tudo, porque a gente quer provar, porque a gente quer fazer um vídeo. E a gente mostrando quer falar pra você vocês que uma quer crítica comprar alguma real coisa que é sobre mais os rápida. produtos. E assim, a gente é não muito vai rápido só- comprar e fazer aquele tipo de hambúrguer rapidinho ali no seu almoço. A gente não vai falar que não gosta só porque a Ciara também Exato, se for mata. gostoso, a gente não, vai a gente falar. vai ter uma E se for opinião ruim, a gente vai falar. sincera e honesta. Exato. Mas a gente vai provar por causa desse entendimento que a Lelê falou. A gente sabe que uma pessoa que está na transição, às vezes, não tem o tempo para preparar uma receita que vai levar um pouquinho de mais tempo, vai Exatamente. colocar a proteína de soja ali de molho, essas coisas. Às vezes, você tá querendo consumir produtos que não sejam de origem animal, mas você não tem tempo, você precisa de alguma coisa right away. Exato. E aí vai ser uma boa opção para você. Para quem tá na transição, vale tudo. Enquanto você tá diminuindo o consumo de carne para você, é bom para você, é bom para o mundo, é bom para todo mundo, gente. Então assim, Gente, eu vou contar uma história rapidinho. Teve uma vez que eu fui num mercado aqui perto chamado Chocolândia. E lá eu tava olhando assim eu já sei um que você vai falar, negocinho que legal. assim, sabe, que ficam os congelados. E uma moça, ela tava olhando também e ela começou a falar comigo. Mas senhora,
ela começou a falar comigo bem assim, ai, meu filho, ele é motorista de Uber, de aplicativo, desculpa falar aí a marca. Eita. Ele é motorista de aplicativo. Patrocina nós. E Não, patrocina não. ele tá na transição pro veganismo. Mas eu não sei cozinhar assim, eu não sei fazer isso. E quando eu vou aqui no mercado, esses produtos são caros, eu não sei o que fazer. Meu filho não come nem um ovo, sabe? O pai dele tá doente, ele tenta fazer um ovo pro filho. Ela tava meio perdida, né? Ela tava perdida. Aí eu falei assim, olha, eu entendo a sua situação, eu sei que deve estar muito difícil. Eu recomendo você não a comprar esses produtos, porque ela era uma pessoa simples, gente. Dava pra ver que o carrinho dela... Esses produtos são mais ela caros. tava pegando só isso, e o resto que ela queria comprar era só um arroz e um feijão, porque ela sabia que não tinha como ela comprar alguma outra coisa além disso. E eu falei, olha, tenta entrar num grupo de WhatsApp, de Facebook, pra você ver receitas que, gente, é muito fácil. Gente, se você botar receita vegana no Google, você vai encontrar, ó, de montão, de montão. Gente, eu comprei aquele pacote de ervilha e eu fiz 3 potes de hambúrguer de ervilha que eu congelei. E sobra, ó, e delícia. rende muito, gente. É Uma muito delícia. importante vocês checarem, irem atrás de receita, porque, gente, é muito fácil. Não comprem esses hambúrgueres industrializados veganos se você não tem condição. Se você não tem condição, não tem tempo, você compra. Se você não tem condição, faz o seu, porque é muito melhor. Exatamente, de verdade. Exatamente. A quantidade de coisa que tem na nossa comida, a gente falou no vídeo dos snacks veganos sobre rótulos. É tão importante que a gente veja isso, gente. A quantidade de outras coisas que vem na nossa comida é muito grande. Estabilizante. Aromatizante, Exato. vários Corante. químicos. Então, assim, se você puder fazer a sua própria comida, você vai ter certeza de tudo que tá ali dentro, de tudo que você colocou, do Todo seu o amor, temperinho. seu carinho com a né? cozinha. É bem melhor. Acho que é bem mais prático. Faça mas é o que claro, der pra você, gente. vai no teu ritmo que vai dar certo. E é isso, esse foi o vídeo sobre 3 documentários maravilhosos na Netflix que você pode assistir, que vai te ensinar muito, não só sobre o veganismo, mas sobre o meio ambiente. Tem muitos outros, gente. Depois a gente faz outros vídeos falando, porque tem outros que não são na Netflix, e a gente vai falar um pouquinho Exato. sobre Earthlings, sobre outros aí. Talvez a gente fale sobre Earthlings, terráqueos, que gente. são mais... É bem impactante. Dando até um spoiler, ela não consegue assistir. Eu não conseguiria assistir, eu tentei, eu não consegui passar dos 3 minutos do A documentário. gente não sabe se a gente vai assistir. Eu assisti um pouco, eu consigo, mas eu parei porque eu acho que Foi difícil de digerir? foi difícil, mas eu acho que assim, lutando pra ver, eu consigo. Bom, é isso. Em breve a gente grava um vídeo falando desses outros documentários que são mais, sabe, Pesados. machucam mais, mas são importantes para que a gente tenha cada vez mais a consciência do que é aquele bife no nosso prato, de fato. Sim. Aquela carne moída com macarronada que a gente adorava. A gente comeu Aquela comeu muito. lasanha. O que é isso, né? O que representa? Se eu tenho a opção de fazer isso de uma outra maneira, e se eu fizer isso eu vou deixar de terminar uma vida, então vamos pensar nisso um pouquinho. Muito Sim. obrigada por todos os curtidas, os inscritos, os likes, compartilhamentos e comentários. Deixe seu comentário aqui, fala pra gente sobre algum outro documentário, de algum outro lugar pra gente ver. Sim. A gente sempre tá interessado E ó, nisso. olha aqui, a gente fez uma festinha, brincadeira, foi só um vídeo mostrando nossa gratidão. Já saiu pelos 100 esse vídeo. inscritos. Já saiu. Pintamos o cabelo da Lulu de rosa. Ela Exatamente. Deixou, ela amou. Se você não assistiu esse vídeo ainda, procura aí na nossa galeria de vídeos, porque a gente postou esse A gente vídeo vai botar no aqui dia. no card, gente. Beleza? Ó, até a próxima. Beijo da família. Tchau, tchau. Tchau.